Sabadão, hein? Eu sei que muitos de vocês assistem o resumão almoçando. Hoje o resumão vai ser um pouquinho mais curto, a semana tá mais tranquila, porém tem muita coisa interessante também, por exemplo, queda de preço de placa de vídeo, tem treta entre a AMD e a Nvidia, eu sei que vocês adoram ver isso. Resumão semanal, principais notícias, alguns poucos rumores do mercado de hardware PC Gamer. Como de costume, na descrição deixo todos os tópicos, com a intenção de te manter bem informado acerca do que está acontecendo, assim você não perde nenhuma novidade. Perder coisas é muito ruim, especialmente no PC, que a gente está falando, quando você perde aquele arquivo de um trabalho da faculdade, ou arquivo do trabalho, putz, cara, isso é uma dor de cabeça. Pior ainda quando você perde uma foto de família que não tem como você recriar, aquele momento já passou. É por isso que eu recomendo para vocês o EaseUS Disk Copy. É um software muito interessante, de uma marca consagradíssima no PC. Vai passar uma propaganda, confira mais detalhes, link na descrição, caso vocês queiram conferir. Dá uma olhadinha aí. Esse vídeo é um oferecimento de EaseUS, um dos mais antigos e consagrados pacotes de software dedicados à recuperação dos seus arquivos, hoje trazendo o EaseUS Disk Copy, uma versão exclusivamente voltada para clonagem entre HDs e SSDs, facilitando o seu dia a dia em inúmeras situações. Por exemplo, quando você tem pouco espaço no PC e quer migrar para um SSD maior sem precisar formatar tudo, ou quando o SSD ou HD está apresentando falhas e você precisa urgentemente migrar a maior parte possível das suas informações. Ainda temos aquela situação, fazer backup de segurança do seu SSD ou HD para outro, podendo usá-lo tanto em outro PC quanto no mesmo em caso de falha do seu dispositivo anterior. Rápido, flexível e seguro, compatível com HDs e SSDs SATA ou M2, teste agora grátis o EaseUS Disk Copy clicando no primeiro link da descrição e aproveite sempre os cupons de desconto disponíveis na página do produto. Primeira notícia aqui, driver. Você já sabe que quando eu começo com driver, lá vem, hein? Vamos ver. Nvidia lançando um hotfix, que é um driver para corrigir um problema específico. Nesse caso, um problema onde está acontecendo uma falha durante a utilização do NVENC de GPUs Turing GTX 16, por exemplo, 1660 Super, 1660 Ti, 1650, se não me engano, 1650 tem também o NVENC, né? Basicamente está acontecendo uma corrupção dos vídeos, né? Os vídeos eles apresentam problemas ou está apresentando mensagens, e isso pode ser tanto em softwares que utilizam o NVENC de alguma forma para fazer a gravação, ou até mesmo stream. Então, caso você esteja tendo esse problema, eventualmente tem uma dessas placas, hotfix 551.68 vem para corrigir. Lembrando para vocês que quando a Nvidia lança um novo driver, o próximo driver já vem com essa correção embutida. É o que eles falam a lista de placas, né? Não falam todas as placas 16, mas provavelmente estão afetando elas também, tá? Certo, pessoal. Aqui nós temos então o driver da Intel. Driver da Intel, você já sabe o que vai vir, né? Pois é, não. Toma 155% de aumento de performance. 155%, cara, bizarro. Olha só isso aqui. Assassin's Creed Syndicate, inclusive um dos melhores Assassin's Creed que existe. 65%. Call of Duty Infinite Warfare, se eu não me engano, é de 2017, 2018, 17%. Divinity Original Sin 2, 25%, Far Cry 5, 8%, Halo Master Chief Collection, 19%, Takes-Two, 24%, Just Cause 3, 18%, olha o Just Cause 4, 155%, meu amigo, isso é um salto geracional de 4 placas, 5 placas às vezes, cara, então você vê que as placas tem muito ainda que melhorar, SnowRunner, 49%, enfim. Cara, vamos lá, Intel, bora trabalhar nessas placas aí, que essas plaquinhas vão revelar o verdadeiro potencial. Temos aqui também o drive da AMD, 24.2.1, trazendo suporte para Skull and Bones, né? Esse jogo aqui, que se eu não me engano, aí já falaram que era um quadruple A, né? Um four-way, tem o triple A, né? E aqui você tem então uma série de correção de problemas. Eles falam aqui problemas durante a jogatina de Helldivers, durante aquele jogo que veio Day One PC, né, em relação ali ao PlayStation. Outros problemas de stutter em Battlefield, Destiny 2, Overwatch, enfim. Então tem várias correções. Caso você esteja enfrentando algum tipo de problema, de repente vale a pena fazer a atualização. A própria AMD sugere que caso você já tenha o driver anterior, você faça uma instalação limpa para evitar algum resquício, eventualmente assim, tá?
Vamos agora falar sobre Super Resolution, pessoal. Microsoft DirectSR, novo concorrente do DLSS, FSR, não é bem por aí, mas é um detalhe também bem interessante. A Microsoft acabou de anunciar então o DirectSR, que é o Super Resolution deles, é uma API para DirectX, certo? Que traz uma interface unificada para que os desenvolvedores implementem o Super Resolution nos seus games. Isso significa que os estúdios não vão precisar mais optar, eu vou colocar DLSS, vou pôr FSR, vou pôr XSS, embora isso ainda possa acontecer porque tem jogos patrocinados. E também não vão precisar despender de um tempo extra para implementar, testar vários upscalers em várias versões, porque isso aqui basicamente é uma API que vai proporcionar aos desenvolvedores com linhas de código simples, simplesmente ativa o DLSS 3 no jogo, ativa o FSR 3, vai ser muito bom, cara. Vai tornar quase todos os jogos praticamente compatíveis daqui em diante, porque vai facilitar, né? Eles deixam claro que a Microsoft confirma que o DirectSR não vai substituir o FSR, o DLSS, né? E não é um novo upscaler da própria Microsoft, apenas vai permitir, vai facilitar um acesso dos desenvolvedores com códigos simples, tá? Então vai ser muito fácil você ativar como desenvolvedor esse tipo de tecnologia. Então vamos aguardar para ver o que vai rolar daí em diante. Temos aqui também a Gigabyte trazendo o seu novo monitor OLED com DisplayPort 2.1, que é um DisplayPort, uma novidade no mercado, né? Aonde você tem então um painel QD OLED, se não me engano, o painel da Samsung, né? Que eles estão utilizando aqui. E é o primeiro a implementar o DisplayPort 2.1. Então aqui você tem ele com esse painel. Trata-se de uma tela 4K, 240 Hz, 31.5 polegadas com QD OLED, não deve ser barata. O sonho de consumo meu é ter um painel OLED ultimamente, mas ainda é muito difícil. Aqui você vê um pouco da comparação com alguns outros monitores, tá? Todos eles QD OLED, que provavelmente tratam-se do mesmo painel, tá? É isso mesmo, o Samsung QD OLED é o mesmo painel, tá? Essa versão F032U2P da Gigabyte traz também um USB tipo C com suporte a 65 watts ao invés dos 18 watts de uma outra versão que não tem aqui o DisplayPort 2.1, tá? Tem também uma nova versão, o 27 polegadas 1440p 360 Hz. Lá fora já está se tornando bem mais popular o OLED, embora ainda custa muito caro, tá? Aqui no Brasil o OLED tem sido um pouco mais acessível pelas TVs, porque monitores falta completamente o acesso, cara. TV OLED, por exemplo, aquela C2, que é uma das mais faladas, você encontra com mais facilidade, tá? Então tá aqui o novo monitor. Falando em tecnologias de exibição, HDMI, que se não me engano foi lá em 2021, tornou o código fechou, tá? E a AMD estava trabalhando ali com seus engenheiros há alguns meses já, para oferecer o suporte para o HDMI 2.1 no Linux via driver open source, o suporte para 4K 120, 5K 240, tá? E aí, ok, foram lá apresentar, mas foi rejeitado, provavelmente porque estaria trazendo isso para o open source, né? Então aqui fala que o fórum HDMI rejeitou a proposta, infelizmente, né? Nesse momento, a abertura do código do HDMI 2.1 não é possível sem violar ali os requisitos do fórum HDMI. A AMD sugere que os gamers no Linux utilizam DisplayPort para poder ter acesso a 4K 120. Sinceramente, DisplayPort tem muitas vantagens. Eu uso DisplayPort aqui no meu monitor primário, né? E HDMI só quando falta a conexão DisplayPort mesmo, tá? Então, foi uma das tretas do dia, mas não parou. Tem a treta entre AMD e NVIDIA, daqui a pouquinho vai vir aí, tá? Bom, eu tenho comentado muito com vocês sobre inteligência artificial e como isso está elevando as empresas para níveis até mesmo maiores do que da época da mineração. A NVIDIA se tornou a terceira maior empresa ali de valor de mercado. Daqui a pouco vai estar passando se bobear Microsoft e Apple, não duvido, tá? Um dos motivos é a inteligência artificial, eles estão rachando de vender placa, e não é só placa para aquelas placas específicas, aqueles chips específicos, mas sim placas normais, cara. Aqui nós temos uma companhia chamada Tiny Corp, onde eles estão
revelando uma espécie de um hack, onde você monta várias placas de vídeo da AMD, no caso aqui 7900 XTX, são 6 dessas placas, tá? Eles montam aqui com o AMD EPIC, 128 GB de memória, afinal depende de muita memória RAM, inteligência artificial, 5 SSDs de 1 TB, fazendo RAID, 2 fontes de 1600 watts, tá? E até chama atenção, por que eles não estão usando NVIDIA? NVIDIA é tão bem mais falada nessa parte de inteligência artificial. O fundador da Tiny Corp fala que ele rejeitou o hard da NVIDIA por algum motivo. E também não quis trabalhar com o Instinct MI300X recém-lançado da AMD. São aceleradores específicos para isso. Preferiu utilizar as RDNA 3. E aí? Será que está vindo uma nova escassez? Bom, eles já tiveram 583 pré-orders. Você faz uma conta rápida aqui, ó. 583 vezes 6 placas. 3.498 7900 XTX. Pô, é placa pra caramba, cara, uma única empresa, hein? Já pensou as outras empresas vendo isso daqui, vendo o sucesso, né? Até porque não é fácil você subir 6 placas assim, eles até citam que tiveram dificuldades para ultrapassar esses problemas do PCI Express, né? Então aí você vê, as empresas vão olhar isso aqui, cara, com bons olhos, né? Vamos começar a trabalhar também, cara. Cara, eu acho que vai começar a faltar placa no futuro, hein? Bom, tivemos então o lançamento da 7900 GRE ao longo do mundo. Essa placa já existe desde o ano passado, é a Golden Rabbit Edition, ela foi limitada ao mercado chinês, tá? Provavelmente a AMD lançou ela no mercado global depois do lançamento da Super, é o que eu falo pra vocês, cara. Concorrência é tudo. A NVIDIA lançou a Super, a AMD soltou a GRE na hora, cara, tá? Então nós temos uma placa que, ao contrário do nome dela, ela não é exatamente igual a uma 7900 XT, né? Tem o nome de 900, mas ela é inferior, ela está no nível muito próximo de uma 7800 XT. Temos aqui vários modelos, esse aqui é o modelo da Sapphire. Nos testes de performance, nós vemos que ela fica em Full HD 4% acima de uma 4070 Super. Em relação a uma 7900 XT, ela fica 11%. Então, assim, ainda ela está muito bem posicionada, tá? Não é verdade? Nesses testes ela está ficando até bem no meio entre a 7800 XT e a 7900 XT, tá? Então eu diria que ela está exatamente naquele meio, tá? Em 1440p existe uma diferença um pouquinho maior para a 7900 XT, enquanto que a 7800 XT também reduz, fica 12%, tá? Em 4K nós vemos aqui 16% para a 7900 XT, que é uma placa que tem uma largura de banda maior e tudo mais, e 11% para a 7800 XT. Então aqui sim ela começa a se aproximar mais da 7800 do que em relação a 7900 XT. Em termos de performance por dólar, pelo preço que a AMD colocou ela, que é de $550, ela fica aqui com, digamos assim, um custo-benefício até um pouquinho melhor que a própria 7800 XT da AMD, em relação à sua concorrente, que seria a 4070 Super também, tá? Que é uma placa que está um pouquinho mais cara no MSRP, embora o preço já caiu. Em relação ao consumo de energia, nós vemos aqui em idle ela consumindo 11 watts, mais ou menos a mesma coisa que a NVIDIA. Em multimonitor, 33 watts. E aqui você vê que realmente as NVIDIA são mais otimizadas, cara. Você vê que ela está consumindo 16 watts na área de trabalho. Aqui nós vemos em gaming ela fazendo 296, enquanto que a 4070 Super faz 218, também bem mais eficiente. No consumo máximo ela faz 296, enquanto que uma 4070 Super faz 215, também bem diferente, tá? E aí teve uma descoberta aqui do Tech Power Up e do Hard Unboxed também, que essas placas elas vinham com um limitador artificial de clock, tá? Provavelmente relacionado às placas que estão ali cara, entre ela, né? Você tem ali a 7800 XT e a 7900 XT, então essa placa aparentemente foi um pouquinho capada, tá? Talvez para proteger as venas da própria 7900 XT, porque, cara, 11%, a placa custa menos, né, que a 7900 XT. Então é uma plaquinha que entraria numa faixa de preço interessante. A AMD, porém, diz que isso é um bug. Então eles irão corrigir, né? Essa placa ela estava meio limitada, o próprio Tech Power Up notou isso, aqui o slide de ajuste de frequência estava bem baixo, que ela poderia rodar num clock bem maior, tá?
e não estava, e a AMD fala que é apenas um bug, tá? O preço dela hoje, lá nos Estados Unidos, está 549, exatamente o preço anunciado da AMD, tá? Enquanto que uma 4070 Super está exatamente 549 o menor preço, embora você tenha outros modelos aparecendo um pouquinho mais caro, que é o MSRP dela, que é 599, então ela está entrando mais rápido, um pouco mais barato. Beleza, um ponto positivo para ela aí, tá bom? Certo, pessoal? E aí a AMD reconheceu que o preço da 760 XT estava meio estranho, né? Eu falei isso para vocês no lançamento, essa placa custava apenas $50 a menos que a 7800 XT, então no Brasil faz diferença o preço, a placa já apareceu várias vezes por menos de 3 mil, mas valia mais a pena você esticar um pouquinho e pegar a 7800 XT. E agora a AMD está fazendo um corte de preço justo, agora está indo para 419. Eu diria para vocês que por 399 essa placa ficaria ainda mais interessante, cara. E esse é um corte de preço oficial. Então a gente deve esperar em breve a 760 XT no Brasil. Cara, eu diria que $30. Dá para colocar uns 200 aí, 150, 200. Talvez ela aparecendo por uns 2.800. Ela vai começar a beliscar a faixa de preço de quem? Da 4060 Ti, que aparece ali os 2.600, 2.700, alguns modelos mais premium, e essa placa é mais rápida, cara, essa placa tem mais memória, tem uns diferenciais legais ali, viu? Olha, a AMD tá com a faca e o queijo na mão, cara. Bom, enquanto a gente não pode comprar a GRE, não vi no Brasil, tem alguns produtinhos legais no Brasil, aqui na nossa lojinha do Magazine Paperai Hardware, tá? Temos aqui, por exemplo, a 4060 da Galaxy com 3 anos de garantia. Observe que todo o processo de venda e pós-venda é feito pelas empresas Kabum e Magalu aqui no caso, tá? Ela está a 1.714 com o cupom de desconto MAGA100 que eu vou te oferecer aqui. Detalhe para o frete grátis, que é um diferencial bem interessante, tá? Então, a plaquinha com um desempenho legal, tá? Para Full HD. Tem o DLSS 3 para impulsionar a performance, caso assim você queira. E também o suporte UFS R3, ela fica numa posição privilegiada por ter o suporte aos dois, né? Falando em suporte, pessoal, aqui no AliExpress nós temos o suporte F80. Eu tenho esse suporte, cara, R$120 com frete grátis, cara, tá bem legal. Inclusive 2 vezes sem juros no próprio AliExpress, olha só, não tem nenhum imposto, tá? Eu comprei aqui, chegou certinho para mim via Correios, tá? E é o mesmo suporte daquele ELG, aquele famoso que tem, né? Tem várias marcas que remarcam, é tudo remarcação. Pix é uma delas, a ELG é outra, essa aqui é o Onistec, né? É a mesma, e é um suporte articulado pistão a gás maravilhoso, cara. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 suportes desses nos meus monitores aqui no escritório, então, cara, recomendo para vocês, o preço está muito, muito bom, tá bom? Para fechar aqui, pessoal, o gabinete da Pichau, o HX710L, que é um mid-tower estilo aquário, barateza, e com o cupom MAGA20 você vai conseguir pagar 20 a menos aqui, que ajuda a baixar um pouquinho o frete, que o gabinete realmente é mais pesado, grande, então é meio desengonçado. Você vê que a fonte fica lá na parte de trás, tem abertura para ventilação na lateral, em cima, atrás, aqui, realmente o gabinetezinho aquário, barateza máxima, cara, para quem queria experimentar a tecnologia. Falando em experimentar as coisas novas, a Abiostar lançou uma placa-mãe A620. Normalmente eu não fico falando sobre placas assim, né? Ah, é só um lançamento de placa-mãe, beleza. Mas pera aí, ela tem um novo chipset, cara. A620A, chipset que é esse? Pois é, foi descoberto que esse A é uma versão baseada no mesmo chipset da B650, só que com alguns recursos desabilitados. Talvez, isso aqui é uma especulação minha, um chipset com algum problema, que foi desligado alguns recursos, relança aí como A620, muda o nome, coloca um A no final, tá? Conforme o Tech Power Up diz, é praticamente um B550 no AM5, tá? Claro que não confunda, não vou poder colocar nenhum tipo de Ryzen 5000 aqui ou vice-versa, tá? Agora, o que eles descobriram aqui é que o bus do chipset, tá, trabalha em 3.0 x4 e em relação ao A620 completo, que trabalha em 4.0 x4. Ainda é incerto que isso vai implicar, se eu comparar duas placas iguais, precisamos ver, tá, caso a caso, mas é importante que vocês saibam que essa versão A620A,
olha só, está descrito na caixa, ela é um pouquinho mais capada. Se ela for mais barata, dá para considerar, mas é importante que saiba, porque isso aqui não foi muito explicado pela própria AMD. Tá? Falando em explicações, aqui nós temos uma grande treta, tá? Gostaria de ver umas explicações aí dos dois sobre isso, tá? Bom, vamos lá. O Scott Herkerman, não consigo falar o nome dele até hoje, cara. Ele é um chefe da divisão Radeon lá, um cara grande na AMD, tá? Falou que, pô, existe um cartel aí, cara, que é a NVIDIA que controla esse cartel. Caramba, cara, a acusação foi séria, tá? Vamos lá. O que acontece? De acordo com o artigo do Wall Street Journal, para o Tom's Hardware, via Tom's Hardware, na verdade, né? Não para eles. A NVIDIA, ela poderia, vamos deixar assim, né? Não tem uma confirmação, estar fazendo um atraso proposital de GPUs para data center para clientes que estivessem olhando outras opções. Por exemplo, imagina um cliente assim, cara, o que a AMD está oferecendo? Um Instinct? O que a empresa X está oferecendo, que nem eu mostrei para vocês agora, essa empresa vendendo os racks com as placas. Aí, segundo essa notícia, a NVIDIA faria o quê? Ok, então eu vou atrasar seu pedido em 6 meses aí. Deixa um ano aí no gelo. Então meio que forçaria a empresa, pô, cara, eu tenho que ficar aqui, cara, porque a NVIDIA é a maior, né? Então vamos esquecer a concorrência. Conforme ele falou, como se fosse uma espécie de um cartel. E aí os clientes estavam simplesmente evitando encontros, ou reuniões, né? Acho que seria reuniões, correto, com concorrentes desenvolvedores de chips para inteligência artificial. E aqui ele fala, o Scott Herkerman, que isso é mais comum do que a maioria das pessoas imaginam. Olha só, cara. Ele diz que a NVIDIA traz táticas similares para data center, OEMs, que seriam aqueles PCs pré-montados, AIBs, que são marcas, por exemplo, ASUS, Gigabyte. Isso impacta revendas e até a imprensa. E aí ele cita aqui o caso do NVIDIA GPP, que é o aqui no Twitter, o GeForce Partner Program. Eu fiz um vídeo sobre isso em 2018, onde haviam denúncias que a NVIDIA estaria ali tentando, digamos assim, evitar com que marcas, por exemplo, uma ASUS fabricasse a AMD, queria fabricar só a NVIDIA, tinha um contrato ali que assinava. A NVIDIA depois de um tempo cancelou o programa, então ficou meio obscuro esse detalhe, e ele está trazendo isso novamente à tona, né, como a gente já viu lá no passado. Então, e aí? Uma treta, hein? Será que o Jensen vai responder? Vamos ficar de olho aqui nessa notícia. Bom, e de olho também no Sabrent, que está lançando um Rocket 5 Gen 5. Recentemente eu trouxe um review de um SSD Gen 5 muito rápido, com 12.000 megabytes por segundo. Em breve está chegando um pouquinho mais rápido aqui da Corsair, também já está a caminho para mim. Vai ter um reviewzinho bem legal para vocês. E aqui nós temos uma versão que alcança até 14 GB por segundo de leitura, 12 de gravação. Tá? Traz aqui um dissipador com dois heat pipes, uma fanzinha de 20 mm, é isso mesmo, né? Com o Phison E26 e as NANDs B58 232 camadas da própria Micron e DRAM Cache LPDDR4. Preço 4 TB, $730. Sim, os gringos estão xingando muito no Twitter, cara, porque com esse preço você monta um PC inteiro basicamente lá, cara. Gen 5 ainda é muito proibitivo o preço, no Brasil também acontece isso, tá? Falando em preço proibitivo, o MSI Claw em breve será lançado, tá? Eu pedi um para MSI, infelizmente não consegui, gostaria muito de testar um portátil desse, porque diferente dos portáteis que já existem, o ROG Ally, o Steam Deck, o Lenovo Legion, usam hardwares muito parecidos, é o AMD, né? Usam uma APU AMD, e aqui você tem um CPU Intel Core Ultra com uma ARC integrada. Eu fico pensando naqueles updates de drivers, acredito que dê para atualizar o driver aqui normalmente, cara, e aí você vai ganhando performance direto com o seu portátil. Isso é muito legal, cara, é muito promissor, tá? É citado que inclusive a performance dele ainda é abaixo em relação a, por exemplo, o ROG Ally, mas aí eu fico pensando nesses drivers aí, cara, daqui a um ano esse portátil aqui vai estar bem poderoso, né? Embora a MSI já falou que vai lançar direto aí, talvez até ano que vem já esteja até o Cloud 2, né?
Aí o preço que é a polêmica aqui, cara, porque foi liberado na loja da MSI oficial. Normalmente, cara, as lojas oficiais assim não tem um preço tão bom quanto varejistas, tá? E aí eles estavam vendendo ele num preço meio alto, cara. Você vê a lista aqui. O Claw ele tava saindo por... Aqui tem um preço, ó. Nem era a melhor versão, né? Saindo por... Cadê? 849 euros, tá? Então, é uma versãozinha meio cara, tá? E aí se você compara em relação ao ROG Ally, que é até um pouco mais rápido, cara, 799 euros, 699 euros, cara. O Steam Deck, que tem ali o Steam OS, né? Tem uma proposta mais interessante. Essa versão OLED dele é bem caprichada, cara. Eu gostaria muito de ter um OLED desse, mas sequer vende no Brasil. Você tem preços também mais baixos, tá? Complicou. Bom, entrando agora no campo dos vazamentos, nós temos aqui o 14900KS. Tem dúvidas que vai lançar? Tá aqui a caixa, 14, né, 14ª geração, Special Edition, primeiro CPU com 6.2 GHz do mundo, reportado como custando $765. Uau, cara, precito, ó, duro, hein, cara. Mas é uma versão especial, normalmente é bem escassa, né, então o cara que é entusiasta, fanboy da Intel, que acaba comprando. Observe que aqui você vê um salto de cores do 2900K para o 3900K, mas não é porque o KS ganhou mais núcleos, não, porque a geração 13ª ganhou mais núcleos, tá? E agora você vê que foi um refresh da 13ª para 14ª, mantém a mesma quantidade, só aumentou 2 GHz aqui, cara. Olha, o que esse CPU vai ser quente e consumir energia não tá no gibi, cara. Tá? Vocês podem esperar aí um CPU realmente muito agressivo na temperatura. Precisa ser assim, um cara realmente entusiasta, com uma máquina muito poderosa para conseguir, assim como o videocard cita, good coolers, porque senão não vai dar conta, cara. 6.2 GHz, assim, 2 núcleos, mesmo que seja só 2 núcleos, o bichinho é quente, tá? Bom, e aqui nós temos o rumor do Xbox Series sendo renovado ainda esse ano, tá? Eu não diria que seria ainda aquela versão, tipo versão Pro dele, né? Mas é uma versão que supostamente seria assim. Ao invés do design na cor preta, o design na cor branca, tá? Traria uma nova APU, só que não necessariamente focada em performance, uma nova APU focada em redução de consumo. Talvez ele venha até um pouquinho menor, mais fino, não sei. Assim como aconteceu com o PlayStation 5 Slim, não seria de surpreender se acontecesse isso também com o Xbox. Confirmado não, especulado com 2 TB de armazenamento, que é uma coisa bem-vinda, e USB tipo C, até porque o armazenamento do Xbox, aquele armazenamento proprietário, ele é meio caro, né? O PlayStation 5 tem bem mais liberdade de colocar um SSD Gen 4 lá, custa bem menos, você consegue aproveitar mais espaço, tá? Especulado que custe menos, então seria uma versão... eu acho que se ele fosse menor, seria, acho que prudente chamar ele de Slim, né? Porque ele tá usando uma APU mais eficiente, custa um pouquinho menos, e pô, se vier com mais armazenamento custando menos, acho que é interessante, cara. Então talvez seria uma versão, inclusive digital, que é o que é especulado aqui. Mas não para substituir o Xbox Series X mídia física, e sim para ser tipo um Play 5 digital, né? De uma versão topo de linha. Outro portátil aqui da Nintendo, especulado que lance apenas no ano que vem. Foi falado inicialmente que poderia chegar agora, tá? Mas aqui nós temos novas especulações que poderiam chegar apenas em março de 2025, trazendo uma tela maior, 6.2 polegadas, em relação ao modelo padrão, e um hardware mais poderoso para melhorar a qualidade de imagem e aumentar a definição. É dito que pode vir com um chip de GPU Ampere, com 1536 CUDA cores. Olha, você já sabe o que vem com o Ampere, né? Saindo de um Maxo, cara, um Maxo, uma geração muito antiga, cara. Vindo para um Ampere, cara, olha, DLSS 3 já começou solta aqui, cara. Espero que implemente. Muito obrigado, mais um resumão. Fiquem todos com Deus, descansem, bom fim de semana e desejo a vocês aí um ótimo março também, tá? Caso queiram, conheçam lá o EaseUS, eles têm diversas ferramentas, o Disk Copy é uma delas, o Data Recovery também, tem ali o
Partition Master, que eu utilizo, cara, faz uns 15 anos já, cara, quando os caras falam assim, pô, a gente quer divulgar aí no canal, eu falei, cara, bora, velho, pô, uma marca fantástica, um software muito bom, por que não? Então, dê uma conferida lá, um grande abraço, muito obrigado, até o próximo vídeo.